Olá, eu sou Mariana Rocha, mais conhecida como Mari, e esse aqui é o Autenticamente Podcast. Fala galera, seja muito bem-vinda, bem-vindo a esse espaço, ao podcast mais autêntico desse mundo. Gente, empolgação, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, um assunto que precisa ser falado e a gente vai trazer aqui para vocês. Vamos estar falando sobre o Setembro Amarelo. E aí, a gente não pode deixar passar despercebido, porque hoje já é 21 de setembro. Muita coisa foi feita durante esse mês e a gente precisa falar sobre a prevenção ao suicídio, ok? Então vamos lá. Ao longo desse mês, eu sempre vou refletindo muito sobre a situação atual do momento em que estamos vivendo. O fato é que os dados estatísticos são muito altos e precisamos cada vez mais nos atentarmos para essa situação. É uma questão de saúde pública. Vivemos em um mundo em que todos estamos propensos ao sofrimento. E eu costumo dizer que precisamos ser solidários, pois nunca sabemos ao certo o que o outro está passando. Só sabe da sua dor o sofredor. E por saber como está a situação do mundo de hoje, que surgiu o Setembro Amarelo, uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, com o objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e suas formas de prevenção. O suicídio é um fenômeno, ele é complexo e ele é multifatorial. Pode estar em diferentes indivíduos de diferentes origens, faixas etárias, condições socioeconômicas, orientações sexuais e identidades de gênero. Mas é importante falar que ele pode ser prevenido e saber reconhecer os sinais de alerta é o primeiro passo. Quando a gente fala em suicídio, a gente fala em um gesto de autodestruição, realização do desejo de morrer ou de dar fim à própria vida. Uma maneira encontrada pelo sujeito de lidar com o sofrimento, uma fuga de uma existência, um escape para a dor. Eu costumo dizer que é uma solução definitiva para um problema que ele é parcial. Mas é interessante deixar claro que é um fenômeno complexo e esse fenômeno complexo ele é uma violência autoprovocada que pode ser apresentada de diversas formas. Algumas delas são a ideação suicida, que é quando uma ideia vem, mas passa, foi embora e não volta mais. Existe a autoagressão ou automutilação, que não necessariamente é uma vontade de morrer, mas é uma provocação de dor física para amenizar a dor emocional. E existe os pensamentos suicidas. Esses já é mais recorrente, ou seja, ele sempre está voltando como solução para o indivíduo. Quando a gente fala na tentativa, aí a gente já vai para algo bem mais complexo, porque é a tentativa em si. E muitas vezes para cada suicídio aconteceram no mínimo umas 5 a 10 tentativas. Então, o suicídio ele é um fenômeno que atinge entre 6 a 10 pessoas são diretamente impactadas. Imagine, entre 6 a 10 pessoas são diretamente impactadas por um ato, na qual sofrem consequências que muitas vezes é complicado de serem reparadas se a gente não reconhecer que necessita de ajuda. Hoje em dia, todos nós conhecemos alguém em sofrimento e precisamos estar alertas, pois ele começa por dentro. O que a gente vê por fora, gente,
é só uma consequência daquilo que já veio se formando há um tempo lá dentro da pessoa. Então, o nosso emocional, muitas vezes, ele está precisando de ajuda, mas por fora a pessoa está rindo, a pessoa está correndo, a pessoa está fazendo várias coisas. Então, o que a gente vê, a gente não sabe o que o outro está passando. Mesmo que sempre se querer entender os porquês, ele acontece, ele é um fenômeno pelo qual ainda não se existe respostas. O suicídio traz muitas interrogações e muitas vezes a gente fica se perguntando por que ele acontece. Então é uma interrogação para a existência humana. Faz questionar os nossos valores, o modo como a gente lida com as pessoas, se a gente está prestando atenção quando alguém está triste, ou se some da nossa vida, ou até mesmo se a gente está prestando atenção em nós mesmos. A gente precisa dar uma olhadinha de vez em quando, como é que tá aí, né? Como é que tá as minhas emoções, ter essa, como eu posso dizer, essa curiosidade por aquilo que sentimos. Por esse motivo, eu quero deixar aqui algumas verdades necessárias sobre o suicídio. Falar sobre o suicídio não vai incentivar a pessoa a tirar a própria vida. Pelo contrário, falar sobre o suicídio promove um espaço em que se pode falar abertamente sobre o assunto. E isso já é terapêutico, porque alivia a angústia e o desespero da pessoa. A pessoa em sofrimento, ela está vivenciando um momento de bastante fragilidade emocional. E a sua vida, a sua percepção da realidade encontra-se alterada. Então, não é uma decisão individualista. É uma decisão que está sendo tomada diante de um sofrimento. Quem ameaça se matar não quer só chamar atenção. É fato. Eu costumo dizer que se você não pensa sobre o assunto, ele não é possibilidade para você. Então, se eu tô bem com a minha vida, eu não vou pensar nele como possibilidade. Mas aí é um sinal de alerta, porque mesmo que a intenção fosse só chamar atenção, ainda assim precisaria e mereceria atenção e tratamento profissional. Os riscos são muitos, desde o histórico familiar até questões psicológicas como sentimento de desesperança, desespero, desamparo, impulsividade, perdas recentes, uma pessoa pouco resiliente, enfim, eventos adversos da vida, infância, adolescência. Tudo isso pode ser um fator que provoque a pessoa decidir fazer o ato, decidir por ele. Então é importante que a gente esteja atento a algumas frases como: eu não aguento mais, quero morrer, eu sou um perdedor e um peso para os outros, eu não posso fazer nada, vou deixar você em paz, eu queria poder dormir e nunca mais acordar. É necessário a gente estar em alerta, porque esse tipo de frase são sinais, são fatores de risco. Mas lembre-se que existem algumas coisas que servem como fatores protetores, tais como a pessoa estar empregada, então de certa forma ela tem uma certa estabilidade, quando a pessoa tem um senso de responsabilidade para com a família, quando ela tem uma elevada satisfação pela vida. E uma coisa que é muito interessante, eu sempre gosto muito de falar, é que quando a pessoa tem fortes crenças religiosas, isso também serve de fator protetor, no sentido de que a pessoa acredita em algo maior e que aquela situação que ela está vivenciando vai passar. Então, a gente acredita que Deus pode curar todas essas coisas e que Ele traz solução para todas as coisas. Então, isso serve como fator protetor. E pessoas que têm uma capacidade de adaptação positiva, mesmo diante das dificuldades, ela tem como se adaptar, não, isso aqui vai acontecer dessa forma, mas a gente vai continuar, e aí isso serve de fator protetor. Mas
Tá, Mari, como eu posso ajudar alguém que está em sofrimento? Ou até mesmo eu que estou em sofrimento, como eu posso me ajudar? A primeira coisa de tudo, você precisa ou promover esse espaço para o outro ou para você mesmo. Você precisa de acolhimento, de um espaço acolhedor. Então, conversar com calma e abertamente, demonstrar aceitação e não julgamento, buscar ajudar e dar atenção a quem está à sua volta. E uma coisa importante, você precisa encaminhar. Você precisa buscar a ajuda de pessoas profissionais que são competentes para trabalhar com isso. E nunca carregue a responsabilidade de ajudar alguém em sofrimento sozinho. Até porque depois a gente pode estar gerando aí uma culpa e que precisa muitas vezes ser trabalhada também em terapia. Então é importante que você sempre divida os fardos, nunca carregue sozinho. Então, como buscar ajuda? Existem várias formas de buscar ajuda. A primeira de todas é que se for um amigo seu, uma amiga, um parente, busque ajuda da família. Alerta a família. Quem é responsável por essa pessoa? Quem pode ser um porta-voz dentro da família para pedir ajuda, para muitas vezes financiar a ajuda psicológica ou até mesmo psiquiátrica. Outra coisa, se for um colega da escola, por exemplo, busca ajuda na escola. Diretores, coordenadores, psicopedagogos, até mesmo psicólogo da escola pode te ajudar e orientar o que deve ser feito. Se você busca ajuda gratuita, por exemplo, a gente tem os CAPs, que são os Centros de Referência para a Saúde Mental. Então, você vai lá e busca ajuda. Muitas vezes pessoas têm preconceito, achando que só são transtornos severos que são tratados lá, mas não é assim. Nós temos as unidades básicas de saúde. Hoje em dia, por mais que seja difícil encontrar muitas vezes vaga, mas existe a possibilidade de você ter uma escuta especializada nesses lugares. E se diante de tudo isso você não conseguir, mas também, se você quiser, a gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. E se você ligar agora, nesse momento que você está ouvindo esse podcast, 188, você vai ter alguém disposto para te escutar. Então, nunca deixe de buscar ajuda. Nunca se esqueça. Toda dor é por enquanto. Toda dor passa. E por mais que esteja difícil agora, lá na frente você vai poder contar uma história diferente dessa situação que você está passando agora. Ok? E muito obrigada por estar comigo até aqui. E espero que a gente possa se encontrar mais vezes. Se você ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é @pormarirocha. Mas você também pode me encontrar buscando autenticamente. Foi um prazer estar com você nesse tempo. Tchau, tchau. Até mais.